Olá pessoal, boa tarde para todo mundo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a Aromaria Natural, nosso skincare sem química, né? A possibilidade aí de desenvolver na rotina de vocês formas de cuidar da pele sem nos submetermos aí a substâncias que fazem mal para nossa saúde, utilizando os ingredientes que a gente sabe que são bons para o nosso corpo, então vai ser bom para nossa pele. Só precisa aprender a fazer isso da forma correta. Então, hoje nós iremos falar de um assunto muito especial, que é sobre a questão do melasma. E eu tenho certeza que todos vocês vão se identificar com isso. Questão de melasma, questão de aumento aí das manchas escuras no rosto, no corpo. Porque tem coisas que nós fazemos aí no nosso dia a dia, muitas vezes sem nem perceber, mas se nós não tomarmos muito cuidado, isso acaba fazendo parte da rotina, que pode colaborar significativamente para o aumento das manchas escuras no corpo e mais no rosto, porque o rosto ele fica mais exposto. Então, fica com a gente aqui até o final dessa live, para vocês entenderem, né, quais são os pontos aí da rotina, do dia a dia de vocês, coisas aí que a gente faz e nem percebe, tá aí prejudicando, né, a nossa pele de uma forma significativa. Eu sou a Fernanda Norato, então vocês estão aqui na Aromaria Natural. Aqui vocês aprendem a utilizar ingredientes naturais para fazer um verdadeiro skincare para cuidar da sua pele. Então, preparar aí formulações com ingredientes naturais, caseiros, fáceis de ser encontrados, para cuidar da pele de uma forma integral, em todos os sentidos, sem precisar ficar consumindo aí os cosméticos que fazem mal para a nossa saúde. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre, né, esses hábitos nossos aí que prejudicam a nossa pele. O primeiro que eu queria falar para vocês aí, que eu sei que é bem polêmico e muita gente não consegue se livrar disso, porque eu já conversei com muita gente, eu sei disso, né? E é comum, né, pessoal? Banhos quentes e demorados. Será que você é do grupo que demora muito no banho? Que fica lá? E olha, que a questão da utilização do banho gelado, e eu não tô nem falando de banho gelado mesmo, né? Com aquela temperatura de água congelada. Mas o banho mais frio, ele faz bem tanto para a nossa pele, quanto para o nosso sistema imunológico, para a nossa saúde, para o nosso corpo de maneira geral. Porque o nosso corpo, quando ele entra em contato com uma água muito quente, ele acha que tem algo de errado. Então ele já começa ali, né, a se movimentar, achando que tem alguma coisa de errado, achando que você está em um ambiente não muito propício. Então você está meio que em perigo. Olha só que coisa, né? Então ele começa a liberar muitas vezes aí neurotransmissores e hormônios que não são adequados. Então muita gente acha que o banho quentinho à noite ajuda a dormir melhor. E isso não é verdade. Isso é uma coisa que eu cresci ouvindo. Eu tenho certeza que muita gente aí cresceu também ouvindo sobre isso. Tomar um banho quentinho à noite. O banho quentinho à noite, na verdade, deixa a gente mais alerta, que o nosso corpo vai achar que a gente está em um ambiente que não é adequado. O banho frio, ele é mais adequado para criar esse relaxamento, porque o banho frio, ele é um pouco desagradável, pode ser desagradável durante, mas faça o teste. Ele é relaxante no pós. Depois do banho, você se sente mais relaxado. E vamos pensar na nossa pele, na nossa questão de hoje, que é das manchas escuras. Quando você toma um banho quente, principalmente um banho demorado, o banho quente por si só, ele vai tirar muita hidratação da nossa pele. Então a nossa pele ela vai ter uma tendência a perder mais umidade, água, minerais, nutrientes para o ambiente quando a gente toma um banho quente. Ele abre mais os poros e por essa diferença de temperatura tem uma tendência da nossa pele perder mais umidade, perder mais hidratação, tá? Além disso, ainda tem, por causa da temperatura da água, um incentivo nesse processo, né, que é o que faz aumentar tanto a coloração quanto a extensão das manchas escuras, a questão do excesso da melanina. Então, a ativação disso, ela é feita através da temperatura. A temperatura, ela é usada, né, para acelerar as reações. Então, na química, a gente vê isso, né? Quem aí lembra da química? Então, a temperatura, ela é sempre usada para acelerar os processos. Quando a gente vai fazer uma infusão, vai produzir um chá, a gente quer, na verdade, que
aquelas substâncias, aqueles ativos que estão ali na erva que eu quero retirar, isso aconteça de uma forma acelerada, por isso que a gente utiliza água quente. Então, para acelerar esses processos dessas reações, tá? Então, também acelera o processo dessa reação que a gente tem do excesso de produção da melanina. Então, isso faz com que eu tenha maior extensão e também deixe as minhas manchinhas mais escuras. Então, repensar essa questão do banho quente. Eu sei que agora a gente está tendendo aí a entrar numa fase, né, de primavera, verão, mas eu sei também que tem gente que toma banho quente mesmo no verão. Então, tomar bastante cuidado com isso. Questão de sauna, também tem que tomar bastante cuidado, pessoal. Sempre pensar numa forma de repor isso na nossa pele quando ela tem essas perdas, tá? Então, vamos pensar nessas questões. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, né, que uma coisa está ligada à outra, né, é dormir sem a utilização de uma estrutura de proteção noturna para a pele. Vocês pensam nisso antes de dormir? Então, lá na sua rotina, né, do sono, na sua higiene do sono, você tem que separar um tempo, um momento em que você vai utilizar, de preferência naquele momento que você já está ali na cama, naquele último estágio, num relaxamento mesmo, você pôs uma música bacana, uma musiquinha, né, uma frequência do sono, já vai ali respirar para conseguir entrar nesse sono profundo, tá? Então, isso vai fazer com que você consiga, durante a noite, não ter as perdas que a pele tem de hidratação, dos nutrientes, tá? Então, esse processo noturno, nesse momento você precisa escolher algo que você vai utilizar, tá? E assim, a gente tem muitas opções maravilhosas dentro dos ingredientes naturais, dentro daquilo, né, que a gente prega aqui dentro da Aromaria. Tem várias opções que você pode utilizar, dependendo da intenção e do objetivo que você tem. Então, dentro aqui do que a gente está falando dessa questão da melanina, tem você usar uma estrutura própria que vai trabalhar a questão tanto do clareamento dessas manchas, como também em travar esse excesso de melanina. Então, estruturas que você vai usar aí, né, de formulações, que pode ser um óleo, né, pode ser um blend de óleos específicos com óleo essencial, pode ser o gel de aloe vera, pode ser o gel de linhaça, pode ser uma estrutura de sérum específico que você vai preparar, tá? Pode ser esses óleos feito aí, né, preparado com gel, pode ser o extrato glicólico também ali numa formulação. Então, existem várias opções. O que é mais importante? Pensar no seu objetivo. Então, o objetivo primário que a gente tem nessa utilização noturna, ela vai ser a pele não perder o que ela tem de bom para o ambiente. Porque imagina, durante a noite toda que você vai ficar ali naquele ambiente, a pele exposta, a pele do rosto, quanto ela não tem de perda. Então, se o ambiente não está úmido o suficiente, se o ambiente tem muitos ácaros, se está tudo fechado, né, aquele ambiente sufocante, né, que a gente deixa tudo fechado, também tem que pensar nisso. Então, para evitar essas perdas, a gente passa essa estrutura que vai criar essa película de proteção. Essa seria, assim, a finalidade primária. A segunda finalidade é fazer com que os nossos processos noturnos, que todos os órgãos do nosso corpo, eles continuam trabalhando durante a noite para benefício do nosso ser integral. E o maior órgão do nosso corpo, que é a nossa pele, ela também trabalha durante a noite. Então, toda a questão aí das células, das fibras da pele, esse estímulo de colágeno, estímulo de ácido hialurônico, toda essa questão de preenchimento dos espaços, isso daí a gente consegue intensificar durante a noite, que é quando a pele ela vai falar assim, não, vamos ver agora o que nós iremos fazer com o que nós temos aí disponível. Então, essas estruturas, elas são extremamente importantes para isso. Além de segurar a hidratação, segurar o que a pele tem de bom, ainda levar elementos ativos e condições para que a pele consiga aí durante a noite trabalhar e usar isso em benefício próprio, para aquilo que a gente precisa. Então é uma estrutura muitíssimo importante, vocês precisam colocar isso na rotina de vocês. E daí ela vai conseguir segurar a hidratação,
que a perda disso, a pele muito seca, muito desidratada, tem uma tendência muito maior ao aparecimento de manchas escuras e uma intensificação desse melasma já existente, desse início, né? Que a gente vê um pontinho aparecendo, vê, né, uma bolinha. O melasma, ele é caracterizado por manchas que tem um formato não linear, né? Então, o aparecimento disso tem uma tendência, com isso que a gente está conversando, na verdade, a aumentar isso, intensificar, ou você ter isso acelerado, esse processo. Algo que poderia levar aí, por exemplo, 10 anos para um desenvolvimento de uma mancha ou de algo nesse sentido, é acelerado por esses hábitos. Então, é isso que a gente está falando hoje, tá? Tudo bem, então, com relação a essa questão noturna? Prestar muita atenção nisso, tá, pessoal? Todos os dias você tem que utilizar uma estrutura. Super a favor você usar uma estrutura, você revezar isso. Os nossos protocolos que a gente tem de skincare caseiro natural, ele traz aí possibilidades para você ter um revezamento nessas estruturas. Porque a nossa pele, ela cada hora tá precisando de uma coisa diferente. Então, se você hidratou, sua pele ficou muito hidratada. Aí você vem com o processo de limpeza para introdução de ativos diferentes. Então, limpeza da pele e colocação desses ativos através dessas estruturas antes de dormir são extremamente necessárias. Tudo bem? Então, segundo ponto aí, a gente pensar nisso que a gente está utilizando antes de dormir, tá? Aí um ponto importantíssimo, vamos pensar depois que a gente passou por esse período do sono, o que a gente faz de manhã, tá? Então a gente tem tudo isso, né, que os órgãos do nosso corpo vão fazer, né, todos esses processos noturnos, depuração, eliminação de toxina, colocar para fora aí, né, separar o que não precisa. Aí de manhã, o que a gente faz? Muita gente acaba tomando café, né, então tem o café da manhã, ou acaba ingerindo alimentos, café mesmo, um leite, antes da ingestão de água. Pessoal, vocês precisam colocar na rotina de vocês para ter uma pele perfeita e uma pele aí que, para essa questão do melasma, você conseguir diminuir muito, a introdução da água pela manhã. Um bom volume de água pela manhã, a primeira coisa que a gente faz é ingestão de água. Em torno aí de pelo menos 300 ml quando a gente acorda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ingerir essa água. Eu nem tô falando da questão do limão, que aí é um outro ponto de auxílio aí para o bom funcionamento do organismo durante o dia, mas uma água mesmo, uma água de boa qualidade. Por que isso é importante? Imagina que você passou 7, 8 horas sem ingestão de água, com o seu corpo fazendo todos os processos dele, e o que ele vai precisar? Ele vai precisar de algo que arraste tudo isso. Então ele vai precisar de uma promoção de uma limpeza mesmo. Quando a gente vai lá, né, ou agora com esse período de seca, a gente nem faz muito isso. Mas quando a gente vai lá e esfrega o quintal, removeu a sujeira, o que a gente precisa fazer? Vir com a água para arrastar isso. Então o corpo, ele vai liberando essas sujeiras, tirando tudo aí que a gente precisa que seja eliminado. E se a gente vai lá e consome algo por cima, ele tá lá esperando para eliminar tudo isso, né? Ai, Joelma, eu sei que é complicado, mas começa aos poucos. A minha mãe fala a mesma coisa, mas é importante, começa aos poucos, você vai se acostumar, é questão de costume, Hoje eu faço isso assim, eu bebo 600, 700 ml de água de uma vez de manhã em jejum, é importante. Então vai aos pouquinhos, aumentando gradativamente, isso é extremamente importante. Você vai ver como aumenta inclusive a imunidade, tudo passa a funcionar melhor, a gente precisa disso. Depuração do fígado, dessa limpeza, reorganização da questão intestinal, da questão dos rins também, isso é extremamente importante. Eu sei que não é fácil, tá? Imagina se eu for falar agora do limão, né? Tomar o limão em jejum. Tem gente que, né, não acredita, mas esse é um assunto para uma outra live, né? O limão também é extremamente importante, trabalha bem essa questão das bombas de prótons que a gente precisa no nosso corpo para regular aí estômago, intestino e fazer tudo funcionar. Né? Ai, Joelma,
Olha, um ponto importantíssimo, Joelma. Gordura no fígado e melasma. Gente, vocês lembram na última live que eu comentei? Os processos internos e os problemas que a gente tem no nosso corpo são expressados através da pele. Olha que coisa importante. Essa questão da gordura no fígado, essa sobrecarga do fígado, isso daí aparece na nossa pele. E tem um processo que vai intensificar essas manchas de melasma. Porque quanto menos o corpo consegue se depurar, consegue se limpar, mais manchas vão aparecer e vai ter uma intensificação disso. E mais suscetível vai ter, por exemplo, aos raios solares. Porque mais ácido, mais o nosso suor, nossa transpiração, né, o que fica ali na superfície da nossa pele, ela acaba reagindo mais com esses raios, devido a essa questão da sujeira do nosso corpo. Então, extremamente importante para você essa ingestão de água. Ai, meu amor, tá vendo, Eliette? Que lindo! É isso mesmo. Eu até saí de casa, porque eu não como nada assim de manhãzinha. Então, até 8 horas da manhã, eu também já fiz uma ingestão aí de pelo menos 600 ml, mais ou menos, de água. E faz uma diferença muito grande. Aí, desses, eu faço ingestão todo dia de um limão, né, junto com mais ou menos 60, 70 ml de água, mas isso faz uma diferença enorme para quem tem dor de cabeça constante. Todos os dias tem dor de cabeça, às vezes acorda, dor de cabeça, labirintite. A ingestão de água em jejum é extremamente importante, pessoal. Muito importante mesmo. Coloquem isso na rotina de vocês e vocês vão ver aí o que vai acontecer com a pele de vocês também, tá? O outro ponto que eu queria conversar com vocês, a gente volta aí para essa questão do sono, pessoal, e a gente volta porque tá tudo interligado, né? Muito importante, principalmente no horário 11h30, meia-noite no máximo, até 4h30 da manhã, é os horários que a gente tem aí de depuração do nosso corpo. Tá? Nesses horários nós devemos estar em sono profundo, de preferência em sono profundo, mas pelo menos estar ali já nos estágios do sono, bem certinho. Então eu sei que tem gente que funciona melhor, eu sei que tem isso, eu funciono melhor à noite, eu me sinto melhor à noite, só que isso daí precisa ser encarado de uma forma muito séria, principalmente para quem passou dos 35, 40 anos. Muito séria mesmo, tá? Porque isso prejudica muito. A gente tá falando do melasma, isso aí prejudica demais essa questão das manchas escuras. Essa falta do sono adequado durante esse período, tá? Então, eu não consegui. Tomo o Zolpidem. O Zolpidem é aquele remédio que tem que tomar e já ir dormir, é isso, né? Eu acho que é isso. Nossa, é um remédio realmente que tem que tomar muito cuidado. Geralmente ele é para essa questão do sono mesmo, né? Para regular isso daí, né? Piorou com a menopausa. A gente falou semana passada sobre essa questão hormonal que piora muito, tá? Então essa questão da menopausa, olha que interessante, né? Precisa identificar as causas pra gente conseguir atacar. E isso que eu trouxe hoje para vocês, pessoal, é um básico assim de rotina mesmo. Seria assim, um alicerce para que a gente consiga daí olhar as outras causas e conseguir atacar elas através aí das estruturas que a gente tem, através dos cosméticos também, inclusive, bem direcionado aí para os objetivos que a gente tem, tá? Então, pessoal, estar dormindo das 11h30, meia-noite até 4h30 da manhã é extremamente importante, para que o corpo tenha essa oportunidade de fazer essa depuração e fazer esses processos, para que o seu melasma ele não seja aumentado, intensificado. Porque quando o corpo não consegue fazer isso durante o sono, ele vai acabar trazendo essas inflamações para o nosso corpo. E essas inflamações a gente observa tanto nessa questão de não conseguir aí passar por esses processos, quanto a questão de alimentação também. Então, alimentos inflamatórios, eles também prejudicam muito essa questão das manchas escuras e do melasma, tá? Intensifica mais ainda isso. Então, tomar muito cuidado com a rotina. Por isso que eu falo muito da ingestão de água, tá? Então, um organismo bem hidratado, ele vai levar essa hidratação. E um organismo que dorme bem, que consegue se depurar e depois consegue se hidratar, a pele, ela vai ser outra.
Isso aí com um processo normal. E daí você conseguindo utilizar, né, os ingredientes para levar os ativos que a gente precisa, pessoal, nunca mais vocês vão precisar comprar esses cosméticos que vendem por aí, que fazem mal para a nossa saúde. Isso aí eu posso garantir para vocês, tá? O último ponto que eu queria tratar com vocês, que eu sei que vocês estão aí pensando, é a questão da proteção da pele, proteção solar. Agora a gente está entrando num período onde a gente vai ter uma intensificação dos raios solares. A gente está entrando aí na primavera, a gente vai entrar no verão. Aqui, pelo menos, a gente está assim, com um tempo muito seco, né? Tô aqui no estado de São Paulo, então o tempo tá muito seco, tá sem chuva, o céu tá todinho aberto, você não vê nuvens. O que que isso representa? Uma intensificação da radiação solar, tá? E eu tô falando aqui sobre pontos importantes para nós assumirmos essa responsabilidade nossa. Se a gente não bebe água, não nos alimentamos direito, consumimos alimentos inflamatórios, que a nossa pele, ao fazer esse processo aí de respiração, de transpiração, que ela faz, dessa troca gasosa que é feita, e daí você tem a condensação na pele, o que acontece? A água evapora e muitas vezes isso, né, que foi junto, que é resquício da nossa alimentação, fica aqui sobre a pele. Então, se você consumiu muitos alimentos inflamatórios, muito ácidos, alimentos que você não digeriu direito, ficou ali muito tempo no seu estômago, por exemplo, e veio parar aqui esse resquício, né, esse resíduo na nossa pele, quando você tem uma intensificação dos raios solares, isso aí reage com isso que está sobre a pele também. Então, uma coisa que é muito importante, uma rotina, um protocolo de rotina mesmo, de utilização próprio para essa questão é extremamente necessário. Para essa questão do melasma e tudo que a gente tem aí relacionado a manchas escuras. E essa questão de proteção da pele, pessoal, não vem simplesmente da utilização de protetor solar, porque eu sei que tem muita gente que fala disso. Ah, mas isso aí é comum. Ah, mas eu tenho manchas, mas eu uso protetor solar todos os dias. A causa das manchas pode ser o protetor solar. Isso é estranho? A causa das suas manchas pode ser o protetor solar que você utiliza. Porque se você usa o protetor solar todos os dias e não usa um bom esfoliante natural, não usa um bom tonificante natural, não usa estruturas de nutrição da sua pele, os seus poros estão sobrecarregados, estão muitas vezes obstruídos, você tem ali uma sobrecarga muito grande nessa questão até das células se regenerarem, elas não vão conseguir fazer isso, um processo natural que ela faz, tá? Você está sobrecarregando, muitas vezes com estruturas ali que existem no protetor solar, que vão causar inflamação na sua pele e você tem esse efeito de ter a mancha aparecendo, tá? Então é extremamente importante tomar cuidado com o tipo de protetor solar que você utiliza, tá? E sempre utilizar estruturas naturais para a limpeza dessa pele, tá? Isso é imprescindível para que você não tenha uma sobrecarga dessas substâncias, não deixe os seus poros aí totalmente fechados e principalmente não esteja levando substâncias nocivas aí para o seu organismo que vão inflamar mais o seu corpo e vão acabar fazendo com que essas manchas aconteçam muito mais. Denise, a gente tem protetores 100% naturais, tá? Hoje no mercado nós já temos. Então, nós temos aí, que são certificados, inclusive, algo que eu aconselho muito, que eu utilizo. Eu, particularmente, só uso gel de aloe vera todos os dias na minha pele. Isso aí já há muito tempo. Eu uso protetor solar já nem sei quanto tempo faz, nem lembro a última vez. O que a gente utiliza são esses protetores quando vai à praia, quando vai se submeter, né, a um ambiente que tá mais propício a isso mesmo, tá? E eu uso muito gel de aloe vera, eu utilizo muito gel de linhaça de manhã, utilizo alguns óleos próprios que trazem essa proteção de manhã, então eu revezo muito essas estruturas. E a associação da pasta d'água, aquela pastinha d'água que a gente compra, que é para ferimentos, que tem óxido de zinco, a associação dela, aproximadamente 20% dela com o gel de aloe vera, cria inclusive uma proteção física, uma barreira física na pele.
Ai, Joelma, que delícia, você tá usando semente de uva, né? O semente de uva é altamente depurativo e antioxidante. Maravilhoso, a gente tem uns cremes que a gente prepara, inclusive com a uva mesmo e com o suco de uva, quando a gente prepara ele 100% natural. Muito, muito maravilhoso, ajuda bastante também nessa proteção noturna. É por isso que eu falo pra vocês, pessoal, a proteção noturna, ela vai vir também com essa proteção de manhã, durante o dia. Então, por isso que também é muito importante, tá? Então, a utilização do gel de aloe vera, a gente já tem estudos que comprovam mesmo, não é mais hipótese, já são teses que comprovam que o gel de aloe vera tem potencial para proteger a pele dos raios solares. Ela tem esse potencial, é uma planta que é feita para isso, só que tem que ser usado da forma correta. Quem é minha aluna já sabe aí como utilizar e como preparar. A gente precisa fazer com que ela tenha uma estrutura de gel, de colóide mesmo, para trazer essa camada de proteção para a pele. Mas olha como a gente tem alternativas naturais, pessoal. Nós temos essas possibilidades, porque usar protetor solar todos os dias acaba destruindo a nossa pele e a nossa saúde, de verdade, tá? Então você tem uma ideia, né? A oxibenzona que tem na maioria dos protetores solares, elas são branqueadores aí de corais, altamente prejudiciais para tudo que tem ali no mar, né? Para os animais e tudo. Tanto que em algumas praias é proibido, né, a utilização de protetor solar com óxido benzona. Só que essa estrutura, ela tá na maioria dos protetores solares. Só que você imagina só, se é prejudicial para os peixes, para os corais, para os animaizinhos que estão ali, por que não seria para o nosso corpo, para o nosso organismo? É uma molécula muito prejudicial. Imagina algo que você utiliza todos os dias. Como que isso vai, né, bioacumular no seu corpo essas substâncias? Que quando ela encontra, né, um local ali para se alojar, é muito complicado para o nosso organismo conseguir colocar para fora. Ainda mais esse tipo de substância, aí os metais pesados que a gente tem, várias dessas estruturas aí que a gente tem, tá? Então isso é extremamente prejudicial, tomar muito cuidado com isso. Então eu gosto muito de utilizar, sempre que for possível, utilizar as proteções físicas mesmo para o nosso corpo. Quando a gente está debaixo de luz assim, da luz convencional, né, de lâmpadas e dessa radiação, né, dessa frequência de luz que é emitida pelos equipamentos eletrônicos, o gel de aloe vera, ele é fantástico para trazer proteção. Então ele vai proteger a sua pele tanto da questão do aparecimento dessas manchas e do desenvolvimento do melasma e também do aumento do que já existe, da intensificação, tá? Vocês vão perceber uma diferença muito grande mesmo. E ó, essas manchinhas que aparecem nas mãos, que eu recebo muito essas perguntas, manchinhas brancas que aparecem nas mãos, pessoal, gel de linhaça, gel de aloe vera, aprender a usar da forma correta, associado a um bom óleo vegetal e aos óleos essenciais corretos, você não precisa de mais nada. Ah, Joelma, olha, eu já vi muito isso acontecer. O protetor solar aumentar as manchas. E é exatamente isso que eu tô falando pra vocês. E aumenta mesmo. Porque as células, elas já estão ali em perturbação de reprodução. Essas células que estão reproduzindo aí um excesso da melanina. Quando você faz isso, que você bloqueia a depuração da pele através da obstrução desse poro, você tem esse processo intensificado. Então você tem aumento das manchas e intensificação da coloração dessas manchas. E olha, pessoal, uma coisa muito importante, quem passou pelo processo aí, né, de gravidez, de gerar uma vida, uma criança, que percebeu que aumentou o escurecimento da pele, que isso aí acontece mesmo. Então, se você utiliza protetor solar na sua pele, vai demorar muito mais tempo para sua pele voltar ao normal, tá? Vai demorar muito mais tempo. Então, tomar muito cuidado com isso. Utilizar estruturas que vão ajudar, colaborar com a sua pele, levando nutrição, hidratação, repondo o que ela precisa, colaborando com essa questão de uniformidade da pele, clareando ela. Então, a gente tem vários ingredientes, várias formulações aí que a gente consegue fazer isso.
Denise, você tem a planta? Que ótimo, fantástico. Como tirar o gel? Denise, eu já ensinei algumas vezes, mas quem é minha aluna, a gente tem aí, né, vários treinamentos disponíveis, aula específica, tanto para retirada da aloína, para retirada do gel, para você conseguir ter essa estrutura de coloide, então a estabilização do gel, como fazer esse gel durar mais, é igual eu falo, né, o pendão, ele é altamente protegido, né, enquanto o gel está na casca, né, enquanto ele está ali dentro, ele está protegido. Quando você tira ele é uma das coisas mais instáveis que existe, tá? Tanto que é muito complicado quando você vê escrito num produto aloe vera, não é da babosa, é aloe vera sintética, tá? Na maioria das vezes. Porque a não ser que você tenha um cosmético 100% natural, não é simples a estabilização do gel. Então, prestar atenção nisso, tá, pessoal? Quando você vê lá escrito. Então, precisa aprender a usar ela da forma correta. Inclusive, estabilizar para você ter uma durabilidade maior, para você conseguir aumentar esse processo de conservação do seu gel e consiga ter sempre ele em mãos. Use todos os dias, pessoal. Vocês vão ver a grande diferença, não só na pele, mas nos cabelos também. E a grande diferença nessa questão do melasma, principalmente. Então aqui a gente conversou um pouquinho sobre esses hábitos, essa rotina mesmo, coisa de rotina, né, de dia a dia, que a gente faz, né, coisas que a gente precisa mudar, colocar aí como prioridade na nossa vida, para a gente ter uma pele melhor e ir trabalhando isso. Porque quando a gente tem 20 anos, 18, 20 anos, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Tudo parece que nada afeta muito. Mas conforme o tempo vai passando, nós temos sim que assumir a responsabilidade na nossa vida. E assumir essa responsabilidade com relação à nossa pele. Precisamos fazer isso. E não é difícil. É só realmente aprender a fazer da forma correta. E os ingredientes naturais estão aí para isso. E a gente consegue trazer muita coisa maravilhosa através deles. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários também, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Joelma, deixa eu responder a sua questão. Pela manhã eu uso do óleo de abacate com rosa mosqueta. Rosa mosqueta, uso noturno. Rosa mosqueta, óleo de rosa mosqueta, pessoal, uso noturno. Rosa mosqueta, o óleo vegetal, possui ácidos associados a ela, tá? Todas as rosas têm alguns ácidos, então esse uso ele é noturno. Óleo de abacate você pode sim usar pela manhã. Formulações que você usa, o caroço de abacate, são extremamente interessantes para o uso diurno, porque traz aí, né, os ativos do óleo também de uma forma mais suave, também é maravilhoso para o uso diurno, tá? O óleo vegetal de linhaça dourada para usar também para uso diurno, também é maravilhoso para proteção da pele, tá? Mas ó, óleo de rosa mosqueta, pessoal, uso noturno, tudo bem? Uso noturno. Então você pode associar, no caso a gente faz bastante isso. Associação, por exemplo, que nem você perguntou, o óleo vegetal de abacate, associado ao gel de linhaça, ao gel de aloe vera estabilizado. Excelente para proteção da pele, pessoal. Excelente, maravilhoso. Ainda se você consegue associar ali também com, olha, o que você consegue fazer, a gente consegue tirar os ativos do caroço de abacate, fantástico, tá? Então um beijo grande para vocês e até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!